tarde, boa noite para quem for ouvir depois e ainda bom dia para quem conseguir ouvir pela manhã, durante a manhã. Que Jesus nos ampare, que o nosso Mestre amado, possa iluminar os nossos pensamentos na compreensão dos seus ensinamentos. E também, nesse momento, pedimos assistência, orientação da nossa amiga Joana de Ângeles, para que ela possa nos inspirar neste trabalho, possa iluminar as nossas mentes na compreensão de nós mesmos, no conhecimento de nós mesmos e trabalhar em nós aquilo que necessitamos modificar, melhorar, modificar. Que Jesus nos inspire neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ele, ao nosso mestre, irmão, amigo, que Ele possa, em nome de Deus, estar sempre conosco em todos os momentos. E com a permissão do nosso Pai Maior, iniciamos esse estudo de mais um episódio do livro Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Agradecendo também ao nosso amigo Divaldo, né? Porque foi através dele que a nossa irmã transmitiu para nós tantos livros, tantas informações que contribuem com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Obrigado, Divaldo. Onde você estiver, receba as nossas vibrações de amor, de respeito pelo seu trabalho, pelo ser humano que você é. Que Jesus continue também te amparando. Então, vamos lá, meus amigos. Hoje nós vamos estudar a 11ª parte, né, do livro Amor, Imbatível Amor, Incertezas e Busca Psicológica, Afetividade perturbada. E aí, nessa mensagem do livro, porque a gente foi pegando tópicos e tópicos do livro, desse texto, né, do livro Amor, Imbatível Amor, que fala afetividade perturbada. A afetividade é o sentimento que se expressa mediante reações físicas positivas. O ser humano tem necessidade de prazer e todos os seus esforços são direcionados para usufruí-lo, evitando a experiência do sofrimento, excetuando-se os casos de transtornos masoquistas, né? Eliminando as exceções dos casos masoquistas, que tem pessoas que gostam de sofrer, né? Mas o ser humano, ele nasceu para querer ser feliz, viver momentos felizes, e em busca dessa certeza, dessa plenitude de felicidade, vive sempre nessa constante busca. Toda e qualquer busca, conscientemente ou não, aguarda a compensação do bem-estar, que é sempre a fonte motivadora para toda luta. Então, a gente vai sempre nessa direção, nessa busca de crescimento, de querer ser feliz. Desse modo, a afetividade produz uma reação de adrenalina no sangue, que leva o indivíduo ao aquecimento, ao aquecimento orgânico, do qual decorre a sensação agradável do prazer, do desejo de estar próximo, do contato físico e nos braços, né, das pessoas que a gente ama. Então, a sensação de querer estar junto desses abraços, desse aperto de mão, do abraço, da carícia. A afetividade é inerente ao ser humano, não podendo ser dele dissociada, já que também é natural em todos os animais, inicialmente como instinto de proteção à prole. Ou seja, esse sentimento de prazer, bem-estar, de alegria, essa sensação de querer sentir todo esse bem-estar
faz parte até dos instintos dos animais. Então, por mais que alguns tentam se afastar, esse sentimento ele é inato, ele é natural em cada um de nós, ou melhor, em todos nós. Psicologicamente, a sua exteriorização tem muito a depender do convívio perinatal e suas experiências no ambiente do lar, particularmente com a mãe. Então, o contato com a mãe são os primeiros momentos que o bebê enfrenta, que o bebê vivencia, que a criança, no seu estado de espírito, num corpo agora infantil, ele vivencia e precisa vivenciar, e é com a mãe que ele vivencia esses primeiros contatos de carinho, de abraço, de fraternidade, né, de amor. Por uma necessidade imperiosa de segurança que a criança perde ao sair do claustro materno, o contato físico é de vital importância para o equilíbrio do ser. Inicialmente, a criança não tem ainda desenvolvido o sentimento de afeição ou de amor, mas a necessidade de ser protegida, de ter atendidas as suas necessidades, o que lhe oferece prazer, surgindo a partir daí a expressão emocional, também sinônimo de garantia em relação ao que necessita para viver, em expressão emocional, também sinônimo de garantia em relação ao que necessita para viver. Ou seja, é no convívio doméstico que nós, espíritos, no corpo de criança, recebemos essa afetividade. Temos necessidade desse contato carinhoso, desses gestos amorosos. E, consequentemente, nós também vamos aprendendo, né? Vamos absorvendo essa compreensão, esses sentimentos, essa sensação, para depois, na posição de genitores, continuarmos a reproduzir. Então, quando essa criança não recebe esse sentimento, né, não recebe essa atenção, esse carinho, e aí o sentimento da afetividade, porém, é quase sempre acompanhada dos conflitos pessoais, que decorrem da estrutura psicológica de cada um. Lembra que a gente já comentou que nós trazemos na nossa hereditariedade espiritual, a gente já traz com a gente as nossas condições, os nossos pensamentos, as nossas condições emocionais, psicológicas, emotivas. Então, isso, na nossa atual encarnação, nós representamos ou apresentamos essa condição que trazemos na nossa alma. E aí esse sentimento de afetividade, quando ele ainda não é tão trabalhado, já não é tão, digamos assim, amadurecido em nós, no contato com os nossos familiares, principalmente quando a gente vai conquistando uma idade um pouco mais, digamos assim, direcionada para se tornar adulta, jovem, a gente começa a ter os conflitos, né? Esses sentimentos não bem trabalhados causam esses conflitos que nós vemos tantos dentro dos lares, entre pais e filhos, né? Os filhos com os pais, porque a gente vai reproduzindo aquilo que a gente aprendeu, junto com aquilo que a gente traz na nossa alma, que já foi aprendido em outros momentos, e aí, quando não tem muita, digamos assim, afinidade, né, entre os nossos, de alguma forma, nós reproduzimos de forma agressiva esses nossos sentimentos, que ainda precisamos trabalhar. Então,
Quando não se viveu plenamente na infância a experiência tranquilizadora do amor, a insegurança que se instala gera conflitos em relação à sua realidade e todos os relacionamentos afetivos se apresentam assinalados pela presença do ciúme, da raiva ou do ressentimento. E aí, meus amigos, acontece, né, a reprodução disso é a gente tratar o outro ao nosso lado da mesma forma que a gente ou não trabalhou na gente mesmo, ou não recebeu dos nossos pais, em particulares e genitores, esses sentimentos, não trabalhou, não foi trabalhado em nós direito como deveríamos, a gente acaba reproduzindo com os outros, com os nossos namorados, com a namorada e, consequentemente, com os filhos. E essa invigilância, ou melhor, essa vigilância constante, né, em cima do outro, essa insegurança que a gente traz na gente mesmo. Porque, como a gente não trabalhou esses sentimentos, a gente acaba querendo direcionar para o outro. E aí a gente fica vigiando o outro no telefone, com quem fala, como se veste. Então, esse acaba se transformando até muitas vezes em ciúmes, né, em confronto ao outro. No próximo, diz assim: o ciúme, que retrata a falta de autoestima, predominando a autodesvalorização como decorrência da não confiança em si mesmo, transforma-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. E é isso que muitas vezes acontece, porque esse sentimento de afetividade não desenvolvido com serenidade, com tranquilidade, acaba sendo reproduzido com os outros e se transformando em ciúmes. E a gente precisa estar muito atento para não se permitir ser reprodutor de sentimentos que não contribuem com o bem-estar nosso e do outro. As exigências descabidas, as suspeitas insuportáveis produzem verdadeiros cárceres privados, nos quais se desejam aprisionar aqueles que se tornam asfixiados pela afetividade do enfermo emocional. Nesse comportamento, a desconfiança abre a terrível brecha para a hostilidade e a raiva, que sempre se unem como mecanismo de proteção daquele que se sente desamado. Então, quando se percebemos, ou melhor, nos percebemos nessa condição de excessos de exigências, de vigilâncias em cima do outro, esse ciúme que aprisiona, que dificulta o relacionamento, é necessário fazermos uma avaliação conosco mesmos, para ver se a gente não está reproduzindo o que a gente vivenciou na nossa infância, ou se são sentimentos que a gente traz mesmo dentro da gente e que precisam ser reavaliados, que precisam ser modificados. E isso é um crescimento para todos nós. Precisamos aprender a reconciliar-se com nós mesmos, a reavaliar os nossos tratamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e se não estamos exagerando no tratamento com o outro. Porque esse exagero, né, essa desconfiança, essa muita tensão, isso tudo faz compreender a imaturidade dos nossos sentimentos em relação ao outro e dificulta, meus amigos, qualquer relacionamento. Estejamos atentos. E também atentos em relação para conosco, porque às vezes não é nós que temos essa atuação, esse comportamento,
né? Mas o outro em direção a nós. E devemos estar atentos para poder refletir sobre isso ou fazer o outro refletir sobre suas ações para conosco. Porque pode ser que esse excesso de ciúme, essa afetividade, digamos assim, desorganizada, desesperada, desestruturada, possa ser referência até mesmo de vidas passadas, relacionamentos já vividos com outras pessoas em vidas passadas, mas nessa não. Nessa, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar os nossos sentimentos da melhor forma possível e precisamos ser muito vigilantes. Olha só, de alguma forma, essa conduta resulta do abandono emocional a que se foi relegado na infância, quando as necessidades físicas e psicológicas não se faziam atendidas convenientemente, resultado nesse terrível transtorno de desestruturação da personalidade, da autoconfiança. Essas pessoas, muitas vezes, têm uma baixa estima muito grande. Elas não se sentem seguras com os seus sentimentos. Elas sempre acham que os outros estão traindo a sua confiança. E aí elas têm medo de confiar. Então, é como algumas pessoas dizem assim, eu confio desconfiando. E isso é muito sério, porque é contraditório. Ou você confia ou você não confia. E se você não confia, o que falta para que você confie? De onde vem essa desconfiança? E aí a gente precisa compreender que nem sempre vem do outro, vem quase sempre de nós mesmos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Essa insegurança, por ela não ter sido vivenciada, ou melhor, sentida, na época em que a gente era criança, em que a gente era simplesmente o filho pequeno que necessitava desse tipo de afeto, de carinho, de atenção. Mas não justifica que a gente não possa, depois de adulto, né, modificar tudo isso, porque lembremos que os nossos pais agiram conosco como já agiram com eles, ou as condições que eles já adquiriram em vidas passadas, que às vezes ainda são tão infantis quanto a nossa, e que não é o nosso dever julgá-los, mas compreendê-los. E assim compreendendo, vamos poder trabalhar em nós, amadurecendo esses sentimentos, modificando essa nossa forma de agir e de ser em confronto ao outro, em direção ao outro. No próximo slide, encontramos assim: a desconfiança de não merecer o amor inconscientemente e a necessidade de impor o sentimento acreditando sempre muito doar e nada a receber, levam a patologias profundas da alienação que derrapam em crimes variados, desde os mais simples aos mais hediondos. Ou seja, esses excessos de ciúmes, de achar que não recebe tanto amor quanto dá, né, que é insuficiente, vai, digamos, construindo uma relação até mesmo de violências psicológicas, emocionais e violências físicas, que podem desencadear em situações muito graves. E é por isso que devemos estar muito atentos, muitos vigilantes, para que não tenhamos nenhum tipo de atitudes agressivas em confronto ao outro, né, em direção ao outro. Precisamos trabalhar em nós, meus amigos, para que a gente não venha a fazer mal ou muito menos a receber maus tratos, né? Maus tratos emocionais, maus tratos físicos e acarretar condições ainda mais graves para a próxima reencarnação.
O medo de não ter de volta o amor que se oferece conduz à raiva contra aquele que é alvo desse comportamento mórbido, porque o afeto sempre doa e não exige retribuição. É um sentimento ablativo, rico de oferta. Então, meus amigos, quem ama, quem realmente tem pelo outro respeito, quem absorveu quem desenvolveu em si esses sentimentos de respeito, de amor, o sentimento de que recebeu o carinho, ou quem não recebeu, mas consegue transformar-se, né, percebendo que precisa ser amoroso, que precisa ser mais gentil, que gosta de ser feliz e quer fazer o outro ao seu lado feliz, precisa se liberar do medo, precisa construir comportamentos de doçura, de gentileza, de afetividade, que seja momentos felizes. Porque aqui na Terra a gente se prepara para conviver com o outro, a gente aprende a crescer, a melhorar convivendo com o outro. E para conviver com o outro, é necessário que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha doçura, que a gente trate o outro como a gente quer ser tratado. E se a gente é inseguro com nós mesmos, é normal que seremos inseguros com o outro. Se a gente não consegue controlar em nós os sentimentos que a gente já percebe que não faz bem para a gente, e a gente repete isso com o outro, são situações de alerta que querem que a gente avalie a nossa condição, o nosso pensamento, a nossa ação. E é um momento de despertar. É para isso que o convívio com o outro nos convida a nos autoconhecer, a nos melhorar, a nos modificar naquilo que precisamos. Então, toda vez que o amor aflora, um correspondente fisiológico irriga de sangue o organismo e advém a sensação agradável de calor. Enquanto a animosidade, a antipatia, a indiferença proporcionam o refluxo do sangue para o interior, deixando a periferia do corpo fria, portanto desagradável, perturbadora. Então, geralmente, quando a gente está nervoso, quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, quando a gente está com algum sentimento que não é agradável, faz com que as nossas extremidades fiquem frias, mãos, pés, né? E aí a gente sente um desconforto. E esse desconforto perturba. Perturbando nós, nas nossas falas, perturbamos também o outro. Porque vamos tratar o outro da mesma forma como estamos nos sentindo. Então, já ao contrário, já com os sentimentos de alegria, o sentimento de amor, de carinho, de aceitação, de felicidade, faz com que o sangue ele fique quente, faz com que a gente fique quente, faz com que a gente fique mais luminoso. Muitas pessoas dizem assim, você fica, quando fala do seu filho, da sua filha ou da sua mãe, você fica brilhosa, seus olhos brilham, você fica mais luminosa, né? Então, comprova que esses sentimentos são nobres, são bons. Por isso que dá também na gente essa sensação e a gente transborda essa sensação de alegria, de equilíbrio, de paz, de amor. E, nesse contexto, a gente precisa compreender que é um passo por vez, né? Ninguém consegue fazer tudo de numa única encarnação. Fiquemos tranquilos, meus amigos, porque iremos, aos poucos, conquistar essa condição de felicidade,
devemos trabalhar agora. E é isso que a gente está fazendo aqui, reconhecendo em nós os nossos limites, reconhecendo que a gente ainda precisa aprender a dar mais carinho, mais atenção, mais amor ao outro, e compreendendo que tudo que a gente recebeu, a gente acaba dando. E aí, a nossa responsabilidade de modificar o que a gente recebeu, compreendendo que precisa ser sempre melhor. Né? As nossas ações devem sempre ser em direção ao bem, ao amor, à tranquilidade, à paz. Todo aconchego produz calor na pele, bem-estar, enquanto que o afastamento gera frio, desagrado, tornando-se difícil de aceitação a presença física de quem é causador de tal sensação. Então, está só repetindo, né, o que a gente estava falando, que dá essa sensação de bem-estar, de alegria, de que é bom estar junto do outro. Mas quando tem alguém ou a gente não está, não tem com relação àquela pessoa esse sentimento de doçura, de amor, de carinho, aquela pessoa transfere para a gente não a sua luz, não a sua alegria, mas também a sua raiva, o seu medo, as suas sensações de deságio, as suas reações que causam sensações desagradáveis. E a gente também se sente. Tem pessoas que dizem assim, quando tal pessoa se aproxima de mim, eu tenho até dor de barriga. Eu sinto um mal-estar, eu sinto frio, eu sinto dor de cabeça, eu me sinto mal. Então, isso, meus amigos, é o que o sentimento, né, a gente percebe, né? Essa pessoa ela está percebendo o sentimento que aquela outra tem para com ela, ou ela mesma em relação àquela outra, porque é ela quem sente o medo, porque aquela outra de alguma forma lhe fez mal. O amor não pode ser imposto, mas desenvolvido, treinado. Quando não surgir espontaneamente. Olha que lindo. Então, quando a gente vê uma aguinha, quando a gente vê uma criança que ela se afasta daquele adulto, sabe? Ela não gosta daquele adulto, ela sente qualquer sensação de repulsa, ela não gosta de estar junto. Primeiro, devemos ter muita atenção a isso, porque são vários os motivos, mas um deles seria esse, o de perceber que aquela pessoa não gosta dela. Mas, ou ela não gosta daquela pessoa por algum motivo, mas se ela ainda é muito criança e a gente vê que não tem um motivo nessa vida dela ter essa repulsa, essa sensação de mal-estar, a gente precisa começar a trabalhar. Né? Às vezes com a mãe, o próprio bebê não gosta da mãe, ou a mãe não gosta daquele bebê, ou do pai, ou de um parente mais próximo, um avô. Então a gente precisa fortalecer esse laço de amor, reconstruir. Significa que ele foi de alguma forma partido em algum momento das suas vidas, essa relação de sentimento. Então quando se vê, não sentem essa proximidade, o coração não vibra de felicidade, de amor. Então, a gente precisa trabalhar com elas para que possam iniciar a construir essa relação, se fortalecer nesse sentimento. Esse aflora natural tem suas raízes nas experiências anteriores do espírito, que renascem em condições ambientais propiciatórias ou não ao seu aparecimento, ao lado de uma família afetuosa ou destituída desse sentimento que contribui decisivamente para a sua existência, para a sua eclosão. Então é necessário construir, né, pontes, laços de amor. E a gente, como um observador dessa situação, a gente começa a perceber que aquela criança ela não gosta muito daquele avô, ou daquele tio, ou daquela tia, ou daquele pai, ou daquela mãe,
né? Ou com aquela tia, a gente começa a perceber e a gente trabalhar em cima disso para ajudar a construir esses laços, a reconstruir esses laços. E a gente mesmo, se é a gente, no caso, que a gente não gosta daquela criança, ou aquela criança da gente, a gente trabalhar para religar-se. Porque se nós somos filhos do mesmo pai, somos todos irmãos, temos a responsabilidade um com os outros. Se eu não gosto daquela pessoa, alguma coisa, se não foi dessa vida, alguma coisa aconteceu entre eu e ela em vidas passadas. E eu, como bom irmão, tento me resolver desses sentimentos, me liberar desses sentimentos para me aproximar daquele coração. Porque aquele coração, eu posso simplesmente achar, foi ela que me fez mal. Mas será que não fui eu que fiz mal para ela? Será que não foi o contrário, né? Então, a gente trabalhar nesse sentimento para nos ligar novamente. Porque se Deus nos colocou juntos novamente, é porque tinha alguma necessidade. Mas também nisso a gente tem que trabalhar até onde vai o nosso limite. Porque às vezes, meus irmãos, a gente quer se aproximar daquele outro, mas aquele outro tem uma barreira, tem uma porta fechada que não abre esse coração para a gente. E aí, às vezes, se a gente insiste demais, parece que a raiva aumenta naquela criatura. Então, a gente precisa fazer uma prece, pedir a Deus orientamento e ir até onde a gente pode ir. Porque, às vezes, se a gente força demais aquela relação, aquela situação, ela, em vez de melhorar, ela piora, como a gente falou lá no início. E aí acontecem situações desagradáveis que faz com que pessoas possam perder a sua atual encarnação de forma trágica. E a gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para aprender, para perdoar, para amar, para se aproximar o máximo que a gente puder. Mas se a gente vê que não consegue ir até além, basta. Saibamos ser coerente com os nossos sentimentos, saibamos ser justo, sabemos usar o bom senso que Kardec tanto nos convida. Tudo tem que ser visto com bom senso. O próprio Jesus convidava, né? Falava em praça pública e convidava para quem quisesse seguir ele, continuar com ele, seguisse, pudesse ir. Mas Jesus não parava no meio da estrada para ficar convencendo só uma única pessoa. Venha comigo, venha comigo, venha comigo. Não. Jesus compreendia, escutava, falava, ajudava no que era preciso, né, como as curas que ele fez, mas chegava um momento que ele deixava a pessoa livre para que ela pudesse escolher seguir com ela ou não. Também deve ser assim conosco. Não serve que a gente fique o tempo todo falando na cabeça de alguém alguma coisa que ela não quer ouvir. Devemos respeitar o tempo dela. E um dia, se não nessa encarnação, na próxima, meus irmãos, temos a eternidade para nos reconciliar. Ela avaliará a nossa situação, vai enxergar no mundo espiritual que a gente se empenhou o máximo que a gente pôde, mas também que se a gente tivesse ido além, poderia não ter sido bom, nem para nós, nem para ela. E ela vai entender isso. E na próxima, a gente terá novas oportunidades para reconciliar com ela, para reencontrá-la. No próximo slide, a gente diz assim, Joana diz assim, em muitos relacionamentos, o amor brota com espontaneidade e cresce harmônico. Ai, que lindo! Noutros, no entanto, é conflitivo, atormentado com altos e baixos de alegria e de raiva, de ansiedade e meio de hostilidade e posse. A necessidade de amor é imperiosa e subjacente. A mesma encontra-se o desejo do contato físico enriquecedor e estimulante. Ou seja, tem relações que nascem de formas saudáveis, que vão desde o começo muito felizes, muito tranquilas, mas tem outras que necessitam desses reajustes, né? Às vezes é uma falta de afinidade que existe entre aquele filho e aquele padre, e a mãe vai com aquele jeitinho, tenta aproximar os dois,
né? Tentar criar uma relação de amor e respeito, não podemos esquecer disso entre eles, mas às vezes não dá, às vezes não consegue ir adiante e a gente precisa compreender isso. Tem outros que não, tem outros que as relações já iniciam já muito felizes. Quando se é carente de afetividade, a mesma se apresenta com a forma de ansiedade perturbadora, que gera conflitos e insatisfações, logo seja atendida. Em tal caso, produz incerteza de prosseguir-se amando, após atendida a fome do contato físico ou emocional. Enquanto se está presente, harmoniza-se, como logo ceder lugar à insegurança, à desconfiança. Para logo ceder lugar à insegurança e à desconfiança. Desculpa. Então, é isso que a gente tinha falado antes, né? A história do bom senso, a ideia de compreender que tem coisas que a gente pode ir adiante, mas tem outras que a gente precisa colocar um ponto final. Né, nas situações onde a gente não consegue mais ir. Mas a gente não pode nunca, nos nossos momentos de oração, nosso evangelho em casa, vibrar pelaquela pessoa, desejando o melhor possível para ela, para que ela também se encontre, para que ela também se autoavalie e se reconheça e se conheça, como a gente está tentando fazer, como a gente está se esforçando para fazer, né? Nunca deixamos de amar. Na verdade, o amor ele continua lá. A gente só não consegue compreender a forma que aquele outro ama a gente ou a gente ama o outro que não pode estar junto. Mas aquilo também é amor. É um amor doente, mas é um amor. E que com o passar do tempo, ela vai compreender, a gente vai compreender que, na verdade, no fundo, nunca deixou de amar. Só não pôde estar juntos no mesmo local. Assim sendo, o amor se torna dependente e não planificador. Transfere sempre para o ser amado as suas necessidades de segurança, exigindo receber a mesma dose de emoção, às vezes desordenada, que descarrega no ser elegido. Essa é uma exteriorização infantil de insatisfação afetiva, não completada, que foi transferida para a idade adulta e prossegue insaciada. Na verdade, isso são as relações doentes, né? Que a gente já comentou sobre elas, onde o outro quer se sentir amado do mesmo jeito. Ah, eu te amo nessa proporção e eu quero que você me ame também assim. Eu te dou essa atenção, eu quero que você me dê essa atenção assim. E, na verdade, não pode ser assim. O amor, ele é libertador. Eu amo você, mas não posso exigir de você a mesma proporção. É como a mãe que ama o filho, sabe? E a gente deixa livre para que ele faça suas próprias escolhas. Isso é amor. Isso é amor, porque é o amor que Deus tem para conosco. Deus nos convida, Deus nos criou, mas nos deixou livre para que a gente amasse Ele ou não. Mas no fundo, a gente acaba aprendendo a amar Ele, porque foi para isso que a gente foi criado do amor, do imenso amor de Deus. Então, a gente precisa avaliar isso, vendo assim, Deus me deixa livre para que eu faça as minhas escolhas. E por que com o outro eu vou aprisionar? Por que eu quero que ele faça do mesmo jeitinho? Ele quero que ele se sente aqui. Como assim? Faça isso. Calma. A gente não tem os mesmos gostos. A gente precisa libertar os nossos filhos, os nossos parentes, para que tenham escolhas. É o livre-arbítrio que se inicia a partir de mim, que Deus me concedeu, e que eu devo entender que também o outro tem esse livre-arbítrio. Eu não posso obrigar o outro a ter comportamentos iguais aos meus. Somos pessoas diferentes. Mas o respeito, sim. Eu respeito você e exijo que você me respeite. Isso é compreender o amor. O amor é isso. É a gente ver no outro as qualidades que o outro tem, respeitando a sua liberdade de expressar o seu amor. No próximo slide,
A afetividade madura. A afetividade madura proporciona um prazer sem o qual permaneceria perturbada, angustiante, caótica. Amor é isso, é libertador, liberta e faz com que a nossa felicidade se torne ainda mais intensa, porque a gente respeitando o outro vai amar a gente ainda mais. Isso é verdade. Quando a gente aprisiona muito, quando a gente intimida, quando a gente incomoda ou usa da nossa força, sei lá, da nossa condição para fazer mal ao outro, o outro se sente aprisionado, se sente com raiva, se sente chateado. Mas quando a gente ama de uma forma libertadora, de uma forma tranquila, serena, essa outra pessoa também começa a amar a gente dessa mesma forma. E não foi imposta, foi tranquila, foi uma relação construída em cima da liberdade, do respeito, do livre-arbítrio, das escolhas. Não é? Porque ninguém deve se sentir obrigado a estar com o outro. Ninguém, ninguém. E nem mesmo os nossos filhos. Não possamos criar os nossos filhos com o peso de que eles têm que tomar conta da gente. Olhe, você tem que ser perto, tem que estar perto de mim na minha velhice, porque eu amo você e você tem que me amar assim. Eu cuidei de você quando você era criança. Não, gente. Isso é posse. Isso não é amor. É construir no outro, que o outro desenvolva em si, o filho desenvolva em si, esse desejo, esse carinho de querer estar conosco também quando nós estivermos na velhice necessitando dele. Mas não o inverso, não de impor isso, não de obrigar o outro, de forma alguma. E a gente, até se for abandonado como mães, como pais, como avós, tios, a gente entender que Deus o abençoe. Certamente eu estou vivendo essa situação porque eu necessitava vivenciar. E eu vou vivenciar da melhor forma, da melhor, com a máxima serenidade que eu puder, porque isso também é amor em direção ao outro. É dizer para si mesmo, eu amei intensamente, fiz tudo o que eu poderia fazer, mas o outro ainda não entendeu o meu amor, porque ainda não consegue me amar como eu gostaria ou como deveria que fosse. Mas é liberdade, é libertar, dar liberdade ao outro de agir como ele pensa que deve agir, porque ele vai responder por ele e eu vou responder por mim. Não posso obrigar ninguém. Não podemos, meus irmãos. E nós que somos espíritas, que já compreendemos esse sentimento do amor libertador, devemos pensar sempre dessa forma. E devemos pedir sempre a Deus que nós não sejamos realmente abandonados por ninguém. Mas se isso vier a acontecer, que a gente tenha a serenidade de vivenciar esses momentos na Terra também com a mesma serenidade daquela que a gente teve de quando cuidou do outro, que era o nosso filho, que era a nossa filha pequenina. E é isso, a vida é livre, é liberdade, meus amigos. Estamos concluindo, e aí a gente pode ver que... Deixa eu ver, sim, estamos concluindo. Amar é um passo avançado do desenvolvimento psicológico do ser, uma conquista da emoção que deve superar os conflitos, enriquecendo de prazer e de júbilo aquele a quem é dirigido o afeto. Ai, que lindo, Joana! Amar é essa liberdade, é esse passo avançado do desenvolvimento psicológico do ser. E é isso, é ter esse sentimento em plenitude, em serenidade, em paz conosco mesmo. Porque quem ama liberta, jamais aprisiona alguém. Jamais colocaria um pássaro dentro da gaiola só para ouvir o cantar dele. Porque preciso ouvir, eu vou botar ele aqui na gaiola perto de mim. Isso não é amor libertador. O amor libertador é você poder olhar para o outro e o outro poder ir e vir, porque ama estar junto de você, porque ama estar com você. E você respeitar se ela simplesmente quer ir e não quer mais voltar. E isso, você não modificar o seu amor por isso.
eu continuo amando, só que ela foi embora. Mas que Deus abençoe, que ela seja feliz aonde estiver, porque eu a liberto, deixo livre para que ela possa amar quem ela quiser. E eu continuo amando e respeitando do mesmo jeito. Mas só que agora eu vou construir e reconstruir a minha vida aqui, nesse ponto. Mas ela é livre para fazer as escolhas dela, assim como eu sou livre para fazer as minhas. E aí a gente conclui, né? Acho que só tem esse slidezinho e mais um outro que diz: amadurecido pela experiência da personalidade e pelo equilíbrio das emoções, proporciona bem-estar, né? Espera sem ansiedade e alegria no encontro sem exigência. E aí a gente vê que quando o outro volta, né? Ele sai e retorna, a alegria é muito maior. O prazer é muito grande de ter quem você ama do seu lado, mas porque ela também quer estar com você. Mas quando essas relações estão conflituosas, meus amigos, meus irmãos, deixe ir, deixe ir. Ela precisa estar bem com ela mesma. E se para ela estar bem com ela mesma, ela precisa estar longe da gente, que a gente respeite, que a gente compreenda. Até mesmo nas relações de desencarne, né? Nos momentos de desencarnes. Quando alguém precisa ir, já está muito doentinho, já está muito cansado, deixamos ir. Pedimos a Deus, oremos a Deus, que ela possa ser acolhida, que ele possa ser bem recebida no mundo espiritual, que alguém venha em nosso socorro para acalmar a nossa dor, a nossa saudade, que é normal, que é natural. Mas o tempo já chegou para ela, seja através da idade, seja através das doenças físicas, ela precisa ir, deixemos ele andar. Devemos orar a Deus para que ela seja feliz aonde ela possa chegar e que a gente também fique em paz, fique feliz aonde a gente estiver. E amor é isso, o amor libertador, é isso. E aí a gente conclui com essa frase, com essa mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, né, através de Chico, que diz: abre a porta. O homem recebe, tem todo um textozinho, né, que Jesus, né, uma mensagem linda, quem puder ler depois pode ler. Diz assim, eu peguei só um trechozinho que diz assim: o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Somos nós que construímos essas relações de amor e que podemos romper, podemos modificar tudo aquilo que a gente aprendeu quando era criança, se não foi bom, se não contribuiu com o nosso crescimento moral, com o nosso desenvolvimento de felicidade, de bem-estar, de prazer, de felicidade, de amor para conosco e para com o outro, a porta se abre em qualquer momento que a gente queira. A gente pode abrir a porta e ver a luz do outro lado, ver o sol brilhando e modificar a nossa forma de ver a vida, de pensar sobre a vida, de nos relacionar com as pessoas, de amá-las, de libertá-las, de ajudá-las a caminhar e a crescer, como nós estamos fazendo com nós mesmos, e tem sempre alguém que nos ajuda. E aí eu agradeço ao grupo Tomás de Aquino, né, pelo convite, porque me ajuda a crescer, a estudar, a melhorar, a me autoconhecer, como diz Santo Agostinho, como disse Sócrates, a se autoconhecer e a melhorar as nossas condições. E é isso, meus amigos. Com muita alegria, agradeço a todos pela presença e pelo auxílio, pelas vibrações, e a Joana de Anjos por toda a inspiração e o nosso mentor, nosso anjo guardião. Muita paz para todos, muita luz. Muito obrigada.